Salve pessoal, tudo bem com vocês? Tem um debate em curso hoje no Brasil que envolve a questão do orçamento público que eu tenho tratado aqui com vocês sempre que tem novidade. Basicamente, está colocado o debate sobre o arcabouço fiscal ou o novo teto de gastos que o governo aprovou no ano passado, e agora há um debate colocado aí sobre mudar esse teto ou não, ou quebrar os pisos da saúde e educação, reduzir a aposentadoria e tudo mais. Só que tem um elemento aí nesse jogo que é bom a gente olhar com bastante atenção, que é a mídia e o jornalismo econômico. Eu já tratei um pouco disso quando eu falei sobre as incongruências do bolsonarismo ao atacar a Globo como comunista, enquanto defende a agenda econômica que a própria Globo defende. Só que agora é possível ampliar um pouco esse debate, dado que a Globo meio que assumiu um lado muito claro de defesa do Haddad na manutenção do novo teto de gastos, do jeito que ele foi aprovado e da agenda de cortes. Só que isso é feito a partir de uma dinâmica que eu acho muito complicada e que a Globo e a imprensa no geral no Brasil se utiliza muito disso, que é a ideia de fabricar um consenso com a máquina da mídia na mão. Por conta disso, eu resolvi fazer esse comentário a partir da seguinte questão: o que se faz na mídia brasileira na economia é jornalismo ou propaganda? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever ainda quem não é inscrito e ativar as notificações quem quer ser avisado quando vídeos novos forem saindo. Queria também fazer um agradecimento especial a todos os membros do canal que têm me ajudado a continuar com esse trabalho, têm ajudado a ir melhorando esse canal, os vídeos, a qualidade dos vídeos e tudo mais. Já faço o convite para quem quiser virar membro, a gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios, é só clicar aí embaixo em Seja Membro e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos ao que interessa. O jornal Globo tem uma série que se chama Personas e dedica um espaço bem generoso para algumas figuras, traçando um perfil bem detalhado delas e tudo. Esse perfil é feito por colunistas, editores e repórteres do Globo. E nesse último domingo, eles dedicaram essa série ao perfil do Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda. E não se enganem, não tem nada de ingênuo nisso, não tem nada de neutro nisso. O perfil do Haddad é traçado pela Miriam Leitão, que é colunista de assuntos de economia, é bem famosa, tem um histórico importante na área, é um perfil bem generoso com o Haddad. Esse perfil enaltece as supostas qualidades de diálogo do ministro. Lembra de 2013, quando ele era prefeito de São Paulo, trabalhou para anunciar a redução dos preços das passagens, depois dos protestos junto com o Alckmin, para não deixar o Alckmin na mão, né, um companheirismo aí com o Alckmin. Lembra também que foi ele que sugeriu o Alckmin de vice do Lula para 2022. Faz uma trajetória da vida dele, como que ele foi o único da turma do mestrado em economia de fora da área de economia e tudo mais. E ainda joga um elemento ali, que depois eu vou discutir, é de que o Haddad estaria lutando ali dentro do governo contra a ala política que quer mais gastos e tudo mais. E como já ficou bem claro, já tem tempo, eles praticamente tomam lado em defesa do Haddad. E aqui a gente tem que entender um negócio, né? A mídia tem lado, a Globo tem um lado, ela tem uma agenda econômica a defender. Quando eu fiz esse comentário antes, algumas pessoas vieram com a conversa de que o lado da Globo é o lado de quem está no poder, tentando passar a imagem de que é um império de comunicação vendido e tudo mais. Gente, vamos raciocinar um pouquinho, não sejam ingênuos. Vocês acham que o império da Globo, do tamanho que é o lado que está vendendo ou que está comprando? Se boa parte dos presidentes, em maior ou menor grau, especialmente nas últimas décadas, inclusive Lula e Bolsonaro, tá, estiveram no bolso da Globo, não foi porque eles compraram a Globo, foi o contrário, gente. E por terem essa agenda, por serem representantes dessa agenda, eles fazem essa disputa na sociedade e usam o canhão comunicacional que tem para fazer isso. E fazem isso em todos os aspectos da agenda pública nacional, de acordo com o olhar dessa elite que eles são e representam na sociedade brasileira. A Globo é o grande símbolo disso. Mas a imprensa, no geral, é assim, está ali para defender certos interesses, avançar certas pautas que boa parte das vezes não são do interesse da sociedade brasileira. E aqui entra a discussão sobre a forma como eles defendem a agenda deles. No mesmo domingo, eu fui buscar algumas notícias, vi esse perfil do Haddad no Globo, mas eu vi também uma outra coisa que me chamou a atenção. Eu abri o G1, que é o site de notícias da Globo, e a principal notícia que tinha lá de destaque era uma análise dos especialistas dizendo o que o governo tinha que fazer para cortar gasto e preservar o arcabouço fiscal. E aí eles deram 5 alternativas para o governo,
E a primeira alternativa foi sugerir uma reforma administrativa para reduzir gastos com o servidor. Inclusive, eles usam a reforma do Paulo Guedes como exemplo. Depois, eles sugerem uma nova reforma da Previdência, uma reforma nos gastos sociais, em que eles defendem, na prática, a redução dos benefícios sociais e defendem a linha do Banco Mundial de fazer política social só para os mais pobres. Defendem também o fim do abono salarial e, por último, o congelamento da aposentadoria e do benefício de prestação continuada e a diminuição dos pisos em saúde e educação, que são agendas, inclusive, que são defendidas pelo ministro Haddad e pela sua equipe. E não para por aí. Nessa semana saiu na Folha de São Paulo uma nota com a seguinte manchete, abre aspas, desvincular salário mínimo da aposentadoria não prejudica os mais pobres, diz estudo, fecha aspas. Aí quando você vê de onde que é esse estudo, é uma nota do Centro de Liderança Política comandado por ninguém menos que o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato pelo Partido Novo em 2022 e é uma pessoa altamente interessada nessa agenda de redução do Estado, de redução da Previdência Pública e tudo mais. E aqui entra o elemento central dessa discussão. Quando o G1 vai ouvir os especialistas, quem que eles estão ouvindo? Basicamente são pessoas do mercado financeiro, que estão diretamente interessadas nessa agenda para ganharem dinheiro em cima dela. E aí eles entram supostamente, né, de forma neutra, de forma técnica, de forma nada interessada e vão defender, olha só, uma agenda super lucrativa para eles em detrimento das pessoas. E aqui tem um mito gigantesco nessa discussão que está pressuposto, que é o de achar que os interesses do mercado e da sociedade brasileira caminham juntos, o que eu considero uma falácia grosseira. Inclusive, eu já vi esse discurso circular aqui pelo canal e eu discordo profundamente dele. O discurso basicamente é o seguinte: o mercado somos nós, se ele vai bem, a sociedade vai bem, e os interesses do mercado são os interesses da sociedade. Será mesmo? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o caso da Petrobras. A Petrobras, por ordem do governo, dolarizou o preço dos combustíveis a partir de 2016. E o governo Lula não mudou isso, tá, gente? E como que funciona? O preço do combustível é atrelado ao preço internacional e à variação do dólar, como se o Brasil fosse um país dependente do petróleo, o que não é. E isso foi feito para atender aos interesses dos acionistas privados da Petrobras, que lucram muito com isso. Inclusive, a Petrobras é a petroleira que mais paga dividendos no mundo e tem uma das piores taxas de investimento em relação a dividendos. Isso já foi discutido aqui num vídeo com o Thiago Machado, um grande amigo nosso aí, e eu vou deixar o card do vídeo aqui para vocês. E quem que paga a conta desse lucro exorbitante do acionista da Petrobras, gente? É o motorista que está lá pagando mais caro na bomba. Então, onde que entra aquele papo de que o que é bom para o mercado é bom para a sociedade? Isso tem que ser discutido. O acionista vai bem, o mercado vai bem e o motorista sofre com o preço alto do combustível e isso ainda impacta a inflação em relação a outros produtos. E a questão aqui, gente, não é discutir congelamento de preço, é discutir uma política de preço realista. A gente pode pensar um preço em que vai pensar o custo da produção do petróleo, o custo da produção do combustível, uma margem de lucro, tudo alinhado com o que já é feito lá fora, mas aqui a gente quer dar mais para os acionistas e tá tirando mais do bolso do motorista, entenderam? Agora vamos pegar um outro exemplo, até mais direto, e vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que tem uma grande empresa de segurança privada que tem ações na bolsa, que é muito forte e pauta o debate de segurança no Brasil. Quanto mais a sensação de insegurança o Brasil tiver, mais essa empresa lucra com seus serviços de segurança privada nas ruas. Alarme em casa, em loja e tudo mais. Então, a insegurança da sociedade é fonte de lucro para essa empresa e fonte de renda para os acionistas. De novo, os interesses do mercado e da sociedade são os mesmos aqui? Pois é. E agora vamos ampliar esse exercício de imaginação. Imagina que um determinado programa da Globo News ele vai fazer um grande debate sobre segurança pública e chama uma pessoa ligada a essa empresa para comentar. A linha que essa pessoa defende é a linha de cortar verba na segurança pública, que a gente gasta demais, que a gente precisa de um corte de verba, de uma racionalização na segurança para equilibrar os gastos. Vocês não iam achar isso estranho, porque isso impactaria diretamente no lucro da empresa que esse cara está trabalhando ou que ele é ligado. Então por que a gente normaliza isso com outras áreas, gente? Vocês não percebem como que isso está ligado? E vejam, eu não estou defendendo aqui que o governo tem que jogar dinheiro para o alto descontroladamente, eu só estou defendendo que essas discussões elas não podem ser pautadas a partir dos interesses de meia dúzia de pessoas que vão lucrar com isso. O debate tem que ser feito a partir do interesse público e não do interesse dos que têm dinheiro, da Globo ou de qualquer outro meio de comunicação. Esse é o grande debate aqui.
Pega a própria questão da reforma da Previdência. Eu defendo que seja feita sim uma reforma da Previdência. Mas qual que deve ser o objetivo da nossa reforma da Previdência? Deve ser reduzir a aposentadoria do pobre, deixar ele ganhar menos do que um salário mínimo? Vocês acham que isso que vai fazer o Brasil crescer? A reforma da Previdência de 2019 ela foi feita pensando exclusivamente em economia de recurso e ela, como já está sendo apontada, ela está aprofundando desigualdades, já que a economia dela, da casa de mais de 80%, está fazendo economia ali com o regime geral, que é o que paga os mais pobres. E aí agora eles vão pedir outra reforma. E, gente, eu vou ser sincero, eu acho que tem que ter uma reforma séria. Eu defendo, inclusive, que nem se tenha regime próprio de aposentadoria, que todo mundo se aposente pelo regime geral. Mas o que essa turma defende é um olhar míope que só vê número. E por que a gente não pode pensar uma reforma da Previdência associada, por exemplo, a uma capitalização pública para quem ganha acima de uma determinada faixa, aliada a títulos de tesouro, o que vai estimular a poupança para a terceira idade, vai mudar o perfil da dívida pública brasileira? Mas não, isso é uma discussão do quanto vai economizar e o pobre se lasca nessa brincadeira o tempo inteiro. E sabe qual que é o problema dessas discussões? É que quando a gente está discutindo ajuste, equilíbrio e tudo mais, quem mais tem poder de barganha, que são as corporações, é quem é mais privilegiado. Você já viu alguém discutir a sério proposta para reduzir o custo do judiciário, que é caríssimo no Brasil? E por que ninguém discute isso? Agora mesmo, eles querem aprovar uma PEC do quinquênio que pode custar até 40 bilhões de reais para o orçamento público. Vocês acham que é justo a gente discutir corte de salário de aposentado, corte de benefício, enquanto a gente debate pagar um salário extra para uma classe que já é a mais bem remunerada e a mais privilegiada do Brasil? Em 2018, o Conselho Nacional de Justiça fixou um teto de R$ 4.300 para o auxílio moradia de juízes. Vocês sabiam que isso é quase o dobro do salário de um professor da rede estadual de Minas Gerais em 2024? Isso é justo. Então, assim, gente, enquanto a discussão não for para acabar com esses privilégios, toda essa discussão de equilíbrio, de ajuste, não faz sentido nenhum. Primeiro a gente corta todos os privilégios, a gente faz valer um teto de salário, um teto de remuneração para acabar com o super salário. Aí depois a gente faz um programa de formalização do trabalho que vai botar todo mundo pagando o INSS. Aí a gente faz uma discussão a sério sobre equilíbrio, sobre ajuste e sobre corte de gastos. Fora disso, é só artimanha para tirar ainda mais os pobres e favorecer quem tem dinheiro. Só que aí a gente tem que refletir uma outra coisa. Como que esses debates ganham corpo e conseguem pautar a discussão de uma forma avassaladora? Eles fazem um trabalho que o linguista Noam Chomsky chamou de fabricação do consenso. Inclusive, eu espero que o Chomsky esteja se recuperando do AVC que ele sofreu, que ele esteja bem em casa. O Chomsky ele mostra nesse livrinho aqui, ó, como que funciona esse trabalho de fabricação do consenso. Ele reflete sobre uma coisa muito interessante, sobre o papel da mídia nas democracias liberais, que tudo tem a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui. Ele comenta sobre as reflexões do Walter Lippmann, que foi um jornalista e ideólogo liberal, que inclusive dá nome ao colóquio que é apontado como a origem do neoliberalismo, que é o colóquio Walter Lippmann. E o Lippmann, ele tinha uma ideia de que as democracias liberais deveriam ter uma classe especializada, uma elite, para conduzir a massa dos cidadãos que seriam espectadores desse processo todo. Inclusive, o Chomsky, que sempre foi muito crítico do leninismo, ele mostra que isso tem semelhanças com a ideia de uma vanguarda revolucionária conduzindo a classe trabalhadora e tudo mais, comparando até as ideias do Lippmann com o leninismo. Inclusive, eu acho que os leninistas que assistem ao canal não vão gostar muito disso. E a mídia teria um papel fundamental nesse processo todo de condução dessa massa das pessoas, dado que existe uma pressuposição de que essa massa não tem capacidade de entender as coisas. E aí, quem que vai conduzir esse pessoal? É essa elite. E aí, a mídia tem um papel de criar uma autoridade para que essas pessoas sejam vistas como aceitáveis, como especialistas e tudo mais. Diz o Chomsky, abre aspas, precisamos de algo que domestique o rebanho desorientado, e esse algo é a nova revolução na arte da democracia, a produção do consenso. Para a classe política e para os responsáveis pela tomada de decisões, elas têm de oferecer uma percepção razoável da realidade, embora também tenham de incutir nele as convicções certas. Mas lembrem-se, existe aqui uma premissa não declarada. A premissa não declarada, e mesmo os homens responsáveis têm de escondê-la de si próprios, tem que ver com a pergunta de como eles alcançam a posição em que têm autoridade para tomar decisões. A maneira como fazem isso, naturalmente, é servindo as pessoas que têm o poder de verdade. E aqui tem um elemento central, talvez a reflexão mais importante que a gente pode tirar do vídeo de hoje separado, que é o seguinte, olha o que o Chomsky fala. De novo, abre aspas. As pessoas que têm o poder de verdade são as donas da sociedade, e elas fazem parte de um grupo bem reduzido. Se os membros da classe especializada chegam e dizem
podemos servir aos seus interesses, então eles poderão fazer parte do grupo executivo. Mas é preciso agir com discrição, ou seja, é preciso que eles tenham inoculado dentro de si as crenças e doutrinas que servirão aos interesses do poder privado. O que ele está dizendo aqui é que há uma premissa de uma classe de técnicos que vão conduzir a sociedade e esses técnicos chegam onde estão servindo a quem manda de verdade. Só que para fazerem isso, para eles entrarem nesse clubinho, eles precisam se vender. E isso envolve um processo de internalização das crenças que vão servir a esses interesses. E eu complemento com uma coisa: mesmo que isso esteja na contramão da verdade, você pega um monte de informações que são discutíveis, que tem fraca evidência empírica, quando tem, mas você joga isso na roda do debate como se fosse um enorme consenso e todo mundo reproduz isso de forma quase que incriticável. E aqui entra esse processo que eu comentei lá atrás, e depois vocês reparam como que a Globo fala do jornalismo econômico, como que ela fala da doutrina e da política econômica do governo. Ela sempre vai dividir a ala técnica da ala política. Então, nesse perfil do Haddad, ela fala dos embates do Haddad com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e o Rui Costa é o cara da ala política do governo. O que eles estão tentando falar ali? Eles estão falando, olha, a ala técnica está certa, ela está agindo pela técnica, e o cara da ala política age de forma ideológica. Como se só o cara da ala política, né, essa ala política, fosse o cara que está agindo ali como se só ele agisse de forma ideológica. E não o Haddad, que é o cara da ala técnica. A Globo fez a mesma coisa no governo do Bolsonaro. Ela pegava ali a galera do Paulo Guedes, da agenda econômica, e chamava de ala técnica, e depois comparava lá com os olavistas e falava que era a ala ideológica. Vocês lembram disso? É o mesmo filme, gente. O que eles fazem, né? Qual que é o jogo deles? Eles juntam os jornalistas que reproduzem um discurso pronto, especialistas que vão sendo construídos que só defendem um lado da questão, e ainda tem a ajuda desses think tanks e institutos que estão aí prontos para vender o conhecimento verdadeiro e serem divulgados pela imprensa. E aí você tem um processo meio que de fabricação da verdade, independente do que a realidade está dizendo. E antes de encerrar, eu só queria deixar alguns pontos para reflexão. Primeiro, que é gritante a falta de diversidade de pensamento quando a gente está debatendo o centro da discussão nessas questões envolvendo a política econômica. No geral, são as mesmas figurinhas carimbadas que estão ali vendendo uma vertente ideológica, como se só existisse aquilo em relação ao centro da discussão. Isso impede as pessoas de se informarem a partir de uma diversidade maior de opiniões. Eu acho que também cabe refletir um pouco sobre o que está acontecendo na nossa dinâmica política atual. A gente meio que entrou num buraco de minhoca e que criticar a Globo é coisa de bolsonarista e defender a Globo virou uma defesa da democracia. O jornalismo, ainda mais desses grandes conglomerados, ele tem que ser criticado sim, não interessa de que lado que a pessoa tá. Só que tem uma coisa que me espanta, que é a seguinte: a galera que se diz de esquerda, não tem nem 10 anos, eles chamavam a Globo de lixo, chamavam de partido da imprensa golpista. Agora, boa parte das vezes, parece que esse povo esqueceu tudo isso e a Globo virou aliada, a imprensa virou aliada. E os bolsonaristas também têm um ponto fantástico nessa questão. A Globo, para eles, é um câncer, é um mal para a nação, menos na economia. Na hora de fazer o debate econômico, a Globo é aliada e todo mundo pensa igual. Faz sentido isso? A mídia é toda vendida, ela trabalha para desinformar as pessoas, mas na hora do debate econômico, todo mundo faz coro com a mídia? É isso, gente. Assim, eu queria deixar vocês com essas questões para a gente ir refletindo, depois a gente expande um pouco mais essa reflexão. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.